Irmãos, nós estamos dentro do tema amor. Nós vamos estar falando sobre esse tema. Não é um tema fácil de se falar. Eu não vou falar sobre o amor humano. Eu vou estar aqui falando sobre os 3 aspectos do amor de Deus. E esse amor é o amor que nos fortalece. Irmãos, o primeiro tópico é o amor incondicional de Deus. O segundo tópico é o amor misericordioso e gracioso de Deus. E o terceiro tópico, o amor sacrificial de Deus. Então esses são os 3 aspectos do amor divino no qual nós estamos falando. Irmão, nosso texto base vai estar lá em 1 João, a carta de 1 João, capítulo 4, verso de número 16. 1 João, capítulo 4, verso de número 16, onde está situado aí o texto base desse estudo. Nós estamos baseados nesse texto. É um texto que nos fala da seguinte forma: está escrito: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Essa é uma palavra muito forte, né, irmãos? João, ele fala aqui algo de forma tremenda. Ele está aqui falando sobre os falsos profetas, né? E depois ele vai discorrer do amor, né? Como devemos amar a Deus e nossos irmãos. Então, no versículo 16, então, João agora ele vem trazendo essa palavra. E ele está dizendo: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem, que Deus nos tem, ou seja, que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Irmãos, é tremendo isso. Nós vamos estar entrando aqui dentro do estudo. A Bíblia declara de forma bem poderosa: Deus é amor. Irmão, que amor é esse? Quando fala sobre amor, não está falando de um atributo apenas de Deus. Está se falando da essência de Deus. Deus, ele é o amor, ele é a essência dele, é a estrutura dele. Não é apenas um atributo divino, é todo o seu agir, desde a criação até a redenção, flui desse amor infinito e perfeito. Então, irmãos, nós vamos explorar esses 3 aspectos fundamentais que revelam a profundidade, a natureza e a beleza do amor divino, baseado nas Escrituras. Então, quando você ouve a palavra Deus é amor, não imagine o amor de Deus como um amor humano. Nós vamos ver aqui, você vai entender. É diferente. É muito diferente, porque amor aqui, quando ele fala Deus é amor, ele está falando da característica de Deus, é da essência divina. Deus, ele é amor, é o que ele é. Glória a Deus. Nós temos condicionantes para essa questão de amor. Deus não tem. Então nós vamos entrar aqui, sem delongas, no primeiro tópico, o amor incondicional de Deus. Você já ouviu falar essa palavra amor incondicional? Nós ouvimos falar muitas das vezes em nosso meio cristão, não é? O amor de Deus não depende do nosso merecimento, das nossas ações ou do nosso estado espiritual. Ele nos ama e simplesmente porque é quem ele é. E não porque somos bons ou perfeitos. Esse amor é chamado de, você já ouviu falar também, amor ágape. O amor ágape na língua grega é um amor benevolente, que busca o bem do outro sem esperar nada em troca, que não se cansa e não se apaga. Então o amor ágape, o amor de Deus, ele é comparado no grego o amor incondicional. Por quê? Esse amor ele não tem condições. Não existe condicionante para eu amar. Para eu amar alguém, eu preciso achar aquela pessoa interessante, achar aquela pessoa legal, eu tenho que conhecer ela melhor, eu tenho que ver alguns atributos nela que me atraem, que eu vou dizer assim: poxa, fulano é tão legal, fulano é tão bacana, olha como ele é gentil. Eu tenho que colocar condicionantes para amar aquela pessoa, para me gerar algum tipo de afeto por ela. No amor divino,
O amor ágape incondicional não é assim. Deus ele não depende das tuas qualidades. Deus ele não vai olhar para você e vai te amar porque você é bonzinho, ou porque você tem boas qualidades ou habilidade. Não. Deus te ama porque Ele é isso aí. Ele é amor. Independente de quem você seja. Ah, mas eu tenho muita falha. Deus te ama do mesmo jeito. Eu sou pecador. Deus te ama do mesmo jeito, porque Ele não vai mudar. A Bíblia diz que Ele não sofre variação. Ele não muda. Deus é imutável. Mais um atributo incomunicável de Deus. Deus é imutável. E por Ele ser imutável, esse amor, e por Ele ser amor, é perfeito, irmão. Nós falhamos, caímos, levantamos, cometemos muitos erros, e o amor de Deus não muda por nós. Não muda de forma alguma. Se você parar para analisar aqui, em Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus demonstrou o seu amor por nós em isto: quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Aleluia! Irmão, olha a prova desse amor incondicional. Ainda éramos pecadores. Então Deus não vai me amar porque eu sou santo hoje, não. Ele te ama mesmo você sendo pecador. Se você olhar aqui em Deuteronômio capítulo 7, do 7 a 8, diz assim: o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que todos os povos, pois éreis o menor de todos, mas porque o Senhor vos amava, e porque queria cumprir o juramento que fizeram aos vossos antepassados. Deus não vai buscar aqui nenhuma qualidade no povo para amar. Mas não vai, irmão. O amor é incondicional. Esse amor é um amor que nós temos que nos apegar. Quando você estiver falho, quando você estiver abatido, quando você estiver no erro, quando você se sentir indigno, quando você se sentir sujo, não se esqueça, lembre-se, Deus é amor e o amor dele é incondicional. Aleluia! Independente do que eu possa fazer, ele continua me amando. Em Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmão, perceba que o autor aqui de Romanos, ele pega todas as camadas, ele vai botar o amor de Deus em todas as dimensões. O amor de Deus aqui, ele está em todas as dimensões. Irmão, olha só que coisa linda que ele fala aqui. Nem a morte, já começa por aí, não é o fim, não mata e não acaba e não extingue o amor de Deus. Nem a vida, porque a vida ainda é mais poderosa do que a morte. Irmãos, porque na vida estamos sujeitos à falha, ao erro, e ele está dizendo nem a vida, aí ele vai dizer nem os anjos, a criação, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Ele está falando nem o passado e nem o futuro. Aí ele vai começar a entrar nas dimensões. Ele vai falar em algumas dimensões aqui, ó. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Não existe nada nesse mundo, no passado, no presente, nem no futuro, que vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Deus é isso, irmãos. É maravilhoso você ver que o amor ele é incondicional, ele não existe nenhum tipo de limitação. O amor incondicional é isso. Saiba, irmão, saia daqui sabendo que independente do que você possa fazer, às vezes a gente acha que a gente é merecedor do amor de Deus porque a gente está caminhando certinho, porque a gente não está pecando, não está errando. Mas, irmão, só de respirar a gente já está errado. Não existe o ser humano perfeito na face da terra. Então, irmão, entenda que todo dia as misericórdias de Deus se renovam sobre nossas vidas. Oh, glória! Irmãos, é maravilhoso saber que esse amor é um amor
que está acima de qualquer outro tipo de problemas, qualquer outro tipo de pecado e de falha humana. É o amor perfeito de Deus. O segundo ponto, irmãos, é o amor misericordioso de Deus. Isso aqui é muito profundo. Eu tive que meditar bastante nisso aqui para poder trazer um resumo, para a gente entender de forma graciosa. O amor misericordioso e gracioso. Existe uma diferença entre o amor misericordioso e o amor gracioso. Existe diferença de misericórdia e de graça. Olha que coisa interessante. O amor de Deus se manifesta também na sua misericórdia e graça. Misericórdia, olha o que é a misericórdia. Não é não receber o castigo que merecemos. Então misericórdia é você merecer a punição e não receber. Tem a ver aqui então com punição. Tem a ver com receber o castigo merecido. Graça, por sua vez, é receber o benefício que não merecemos. Ou seja, aqui não é punição, é benefício. Você não fez nada para merecer, mas tu vai ganhar assim mesmo. Aleluia. Entendeu a diferença da misericórdia e da graça? Misericórdia é porque tu deveria ser punido, mas tu não foi. Irmão, porque na hora olha-se para a cruz, Deus olha para a cruz e vê, ele morreu pelos meus pecados. Mas aí o castigo que nos traz a paz estava onde? Sobre ele. É por isso que a misericórdia de Deus ela se renova. Porque se não fosse a misericórdia através de Cristo, a punição já teria chegado, a fatura já tinha chegado, o boleto já estava na caixa de correio. Então isso é misericórdia. Graça é o benefício. Imagina, você se inscreve em alguma coisa para receber um prêmio, só que você não tem a documentação necessária. Você não preenche os requisitos para receber aquele benefício. Mas aí Deus olha e fala, não, pode deixar, pode dar o benefício para ele assim mesmo. Dê o benefício para ela assim mesmo. Isso é graça, favor imerecido. É maravilhoso isso, irmão. O amor misericordioso e o amor gracioso. Olha que coisa linda como está escrito em Êxodo, o capítulo 34, versículo 6. O Senhor é Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em benignidade e verdade. Aleluia! Irmãos, isso aqui é de uma profundidade sobre esse amor misericordioso e gracioso que é muito importante a gente entender. 34, versículo 6. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, ou seja, ele está sobrando, para ele sobra misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ainda que estivéssemos mortos nas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Irmão, observe aqui a nossa condição deplorável. Aqui o autor descreve a nossa condição miserável. Mortos em nossos delitos. Porque o pecado nos afasta de Deus. Essa é a verdadeira morte. A verdadeira morte é se afastar de Deus. E a morte eterna é viver eternamente afastado dele. Porque a Bíblia fala, na parábola do rico e Lázaro, que Jesus ele conta para ilustrar, ele mostra que o rico, ele quando morre, ele vai para um lugar de tormento. Só que na parábola mostra que o rico, lá de onde ele está, ele consegue enxergar o lado da paz. E quando ele vê Lázaro, o mendigo que foi atormentado a sua vida inteira na miséria, na fome, na escassez, e agora está sendo levado para o lugar de salvação e de paz e repouso, aquele rico, ele indaga, e ele fala, mas pede para que Lázaro coloque o dedo e venha colocar na minha língua para saciar minha sede. Aí vai vir a condicional, olha, quem está aqui não pode passar para aí. Existe uma separação, um abismo. Então quem está morto em seus pecados e delitos está afastado de Deus, e quem está afastado de Deus e morrer nessa condição vai viver eternamente nela.
E é a pior punição que tem. O homem que despreza o amor de Deus. Irmão, eu acho que o problema não é o pecado. O problema é rejeitar a misericórdia. Não é rejeitar o perdão. Irmãos, viver eternamente afastado de Deus vai ser um tormento para a alma, porque a pessoa vai saber que teve condições. Então, pede para que alguém volte lá e avise meus parentes. Falou, ele que escute Moisés. Moisés é lido todos os sábados lá na sinagoga. Ou seja, ele está falando, lá tem culto, lá tem palavra, lá tem Bíblia. Eles que ouçam e creiam. Aleluia! Aí é a prova da pessoa que me enfia a lembrança de todas as oportunidades. E isso é que vai ser o maior tormento. Você olhar para o outro lado, saber que não tem condições de passar para lá Lembrar de todos os cursos. e viver afastado de Deus. Deus é tão justo, ele não pode deixar voltar para avisar. Não tem como. Ele vai ser injusto. Morreu, segue-se o juízo. A oportunidade é essa. É por isso que nos aperfeiçoamos. É por isso que buscamos. É por isso que estudamos. É por isso que oramos. É por isso que praticamos aquilo que nós lemos. Porque no dia e a hora não sabemos. Nem o próprio Deus, nem o próprio Cristo sabe. Mas Deus, o Pai, sabe. O relógio dele está batendo à meia-noite. Então, irmãos, é importante entendermos as misericórdias de Deus e a sua graça. Em Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas benignidades não se esgotam, se renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aleluia! Obrigado, Senhor! Irmão, benignidade é uma qualidade de ser generoso. A natureza divina é isso, é benignidade, é bondade pura. Ele é misericordioso e sempre está nos dando oportunidade. Então você entendeu a diferença de amor misericordioso para o amor gracioso? O amor misericordioso, você merecia a punição, ele não te dá, porque alguém já sofreu no teu lugar essa punição. O amor gracioso é um benefício que você não merece receber, mas mesmo assim ele te dá. É igual o patrão quando tem que dar um bônus para o funcionário, para o melhor funcionário, não é? Mas tem patrão que é melhor. Tem uma parábola dos trabalhadores que o primeiro que chegou no primeiro hora do dia trabalhou o dia todo. Ele trabalhou uma carga horária maior. O que chegou na metade do dia trabalhou metade da carga horária. E teve uns, a Bíblia diz, que chegaram quase no final do dia, trabalharam poucas horas. Quando chegou a hora de receber o pagamento, alguém que começou logo de manhã foi reclamar. Mas por quê? A gente está recebendo, eles estão recebendo o mesmo salário que nós. Ó, o patrão fala, porque cabe a mim pagar o salário a quem eu quiser, da forma que eu quiser. Se eu quero pagar a mesma coisa para ele, o problema é meu. Entende, irmão? A misericórdia de Deus. Não importa, irmão, o quanto você trabalha, o quanto tempo você já trabalhou, o galardão é o mesmo. Porque Deus é amor. Glória a Deus. E para a gente finalizar, para nós irmos aí para o final, o amor sacrificial. Amor sacrificial. Irmão, a maior prova do amor de Deus está na sua disposição de dar o seu melhor por nós. Ele não poupou seu próprio filho, entregando-o para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida eterna e, uma coisa importante nisso tudo, reconciliação com ele. Esse amor é generoso, abnegado e se entrega completamente. Isso aqui é tremendo. Pense num amor sacrificial. É aquele que não mede esforços. Ele não mediu esforço. Irmão, o negócio estava pesado para ele. Nós estávamos inimigos de Deus. E Jesus na cruz, naquele momento que ele clama e ele entrega o seu espírito, ele vai dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? A maior dor de Jesus não foi o chicote,
foi a separação de Deus. Porque era necessário, porque naquele momento Deus precisava se separar de Cristo para que ele recebesse a carga de todo o pecado da humanidade. Irmão, essa aqui é forte. A carga do pecado de toda a humanidade. Não é toda a humanidade daquela época, é toda a humanidade que já tinha existido antes dele e a que ia existir também. Ele recebeu aquela carga sobre ele, porque o que faz separação entre Deus e os homens? Então ele precisava receber uma carga do pecado do ser humano. Para quê? Qual era o intuito? Ele precisava morrer e descer até um lugar, chegar até um lugar que só o pecador poderia entrar. Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 que ele desceu às profundezas do abismo. E ele foi lá e que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, para ele entrar naquele lugar e tirar a chave, tirar o controle de Satanás e desbancar o inferno, ele precisava entrar como pecador, porque da forma que ele nasceu, ele não poderia entrar. Entende que ele tinha que ser sem mancha e sem pecado? Porque no sacrifício judaico era uma transferência de pecado. Botava-se a mão sobre a cabeça do animal inocente, puro, sem mancha, sem ruga, e orava e confessava os pecados como se estivesse transferindo para aquele animal. Logo depois se degolava o animal, tirava todo o seu sangue e se aspergia o sangue sobre a roupa daquela pessoa. Era uma transferência de pecado. Na cruz, a mesma coisa. A carga do pecado desceu sobre ele, Deus se afastou. Ele sente o afastamento porque o peso era grande na cruz. E agora então ele entrega seu espírito e ele entra pelas portas do inferno, quebrando tudo, irmão. Chutando a porta do diabo. Aleluia! Rasubia candarábia. Irmão, ele zerou naquele dia todas aquelas almas que tinham morrido no dilúvio. Todas aquelas almas que haviam morrido antes do dilúvio, estava lá. Ele pregou para eles. Irmão, eu duvido que não teve um que não aceitou. Aleluia! Glória! Inclusive Judas também estava lá. Ele morreu primeiro. Entende, irmão? Entende isso? É forte esse negócio. É forte demais. Amor sacrificial, porque ele sabia o que estava fazendo. Daquele dia ali em diante, irmão, o negócio agora é outro. O véu se rasgou de alto a baixo, tirando a separação que havia. Irmão, depois você pode até viver sem Jesus. Horrível vai ser morrer sem ele. Porque agora não tem mais essa oportunidade dele ir lá e zerar. Morreu. Depois da morte de Jesus na cruz, tendo ele já evento, se você confessar, Acabou, irmão. Já era. Entende? Então esse amor sacrificial ele foi importante para a nossa sobrevivência espiritual. Tem aqui um texto de 1 João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, e nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E isto se manifestou o amor de Deus entre nós, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, do verso 9 ao 10. Em 1 João ele vai falar sobre esse amor sacrificial aqui. Esse aqui, irmão, sem esse amor, o que seria da humanidade? O que seria do mundo? O que seria, irmão? Viveríamos pecadores eternamente, errantes. Você vai ver que a misericórdia de Deus é tão grande que quando Adão peca, ele manda selar o jardim. Ele bota a espada flamejante na árvore da vida eterna, para que o homem não comesse e não vivesse eternamente no pecado. Amor, misericórdia já está vindo desde lá. É a essência de Deus. Então, irmãos, quando você se sentir fraco, quando você se sentir insuficiente, quando você se sentir indigno, pensa nesse amor, irmão. Imagina esse amor. Se agarra a esse amor. Se apega a esse amor. Irmão, um amor sacrificial, morreu por mim, mesmo sem eu merecer.
Para me concluir aqui, o amor de Deus é incondicional, misericordioso e sacrificial. São 3 aspectos que se completam e revelam sua natureza perfeita. Conhecer esse amor transforma a nossa vida, irmão. Nos dá esperança, nos ensina a amar os outros e nos une a Ele para sempre. Amém, meus irmãos? Fique com esse estudo, com essa palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.